Então o gergelim ele está indo por esse caminho. Até 2023 foi o boom do gergelim, porque faltava gergelim no mercado internacional. Mas agora não, agora a gente já está num cenário de grande oferta, porque o Brasil, a gente sabe que não sabe brincar de produzir, então agora a régua da qualidade vai subir. Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é Lígia Pedrini, estamos começando mais um episódio do Agro em Pauta Podcast, aqui fazendo parte da família Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com a Carla Borges, que é produtora rural, administradora, e hoje a gente vai falar um pouquinho das culturas que mais tem crescido o cultivo nos últimos anos, que é o gergelim. Carla, muito obrigada por participar aqui com a gente, seja bem-vinda ao Agro em Pauta. Obrigada, Lígia, pelo convite, é um prazer estar aqui para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre essa cultura que tem despertado tanto interesse entre os produtores rurais. E você que está aí do outro lado nos ouvindo, saiba que aqui no Agro em Pauta a prosa é livre, a pauta é definida e sempre pensando nos assuntos importantes para o produtor rural e para a sociedade como um todo. Então, quer aprender algo novo hoje? Quer se informar mais sobre o agro? Então, aguenta aí que já a gente está de volta. Tô aqui de volta com a Carla e pra gente começar esse papo, Carla, me conta um pouquinho, quanto tempo, né, você é produtora rural, quando começou a se envolver com isso, se você também é sucessora como eu, e como que o gergelim entrou na sua vida, como vocês começaram a pensar e a plantar e lidar com o gergelim? Minha família é gaúcha, de imigrantes europeus, né? Então, a agricultura sempre esteve na vida da família dos dois lados, tanto do meu pai como da minha mãe. E lá na década de 80, assim como muitos gaúchos, eles migraram para Goiás e continuaram a desenvolver ali a região do Centro-Oeste, em Goiás. Graças a Deus prosperaram. E ali eu fui criada, ali em Chapadão do Céu, Goiás. E aí eu cresci nesse ambiente agro, né? Quando chegou o momento de ir para a faculdade, fui estudar em Curitiba e depois na Alemanha. E quando eu estava para me formar, os meus pais, que eram sócios com os meus tios, resolveram, né, separar a sociedade de uma maneira muito amigável, porque cada um estava com os filhos grandes e aí não haveria espaço para trabalhar tantas pessoas juntas na família, né? E aí foi o momento que a minha mãe me ligou e disse, né, filha, a gente precisa de você aqui no negócio, porque eu estava estudando administração. Então eu voltei para casa, lá para Chapadão do Céu, mas por incrível que pareça, eu não encontrei esse espaço no negócio da família lá em Chapadão do Céu. E eu via que meu pai tinha muito interesse em expandir as áreas de agricultura. Então eu falei para ele, pai, olha, eu acho que a gente está no momento que a gente precisa realmente expandir nossas áreas. Aqui a gente está num lugar que as terras já estão muito caras, então a gente pode olhar em outras regiões e se você e o meu irmão, né, que é agrônomo, acharem um lugar que vocês acham que a gente vai prosperar, que vai dar certo, eu me mudo, eu vou e toco essa fazenda nova. Então, né, a gente comprou uma área aqui próximo à Água Boa, aqui em Mato Grosso, no município de Nova Nazaré, e eu me mudei para cá sozinha, solteira, em 2014, para como se fosse liderar a operação, óbvio, né? Meu pai e meu irmão mandaram uma equipe operacional aqui e eu vim para dar todo aquele suporte necessário de compras, de notas, de construções, porque a gente construiu uma fazenda do zero aqui. E a gente se deparou na época com um grande desafio, que era o desafio climático. A Água Boa fica no Vale do Araguaia e aqui a gente tem, apesar de termos uma quantidade milimétrica de chuvas bem alta, né? Quase 3 mil milímetros anuais, ela é mal distribuída. Então, aqui a chuva começa mais tarde e corta mais cedo. Ou seja, nos primeiros anos, né, conforme a gente foi abrindo as áreas de pasto, transformando em agricultura, a soja deu ok, ia bem, só que a safrinha começou a ser um grande desafio. No primeiro ano, a gente plantou milho, foi tudo bem numa parte da área. No segundo ano, a gente já sofreu uma super seca e perdemos tudo, né? Então, isso já começou a dar uma grande frustração, até porque a gente tem, como todo mundo sabe, a segunda safra hoje é o lucro da maioria dos produtores. Então, coincidentemente, nesse ano, eu fui contemplada com uma bolsa de pesquisa da Duffield International. Para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada. É uma instituição fantástica a nível internacional de pesquisa, onde a gente tem oportunidade de viajar e conhecer a agricultura de vários países. E eu entrei nesse programa de 2 anos e participei e viajei para vários lugares.
Nesse tempo, eu estive em Israel, e lá em Israel o nosso guia, né, que nos levou para conhecer várias operações agrícolas lá, nos questionou, me fez um questionamento e perguntou: por que vocês não plantam grão de bico no Brasil? O consumo aqui no Oriente Médio é super alto por causa do consumo do hummus. E realmente, quem já foi para algum país do Oriente Médio, vê que esse é um prato que está em todas as mesas, em todos os momentos. De manhã, na hora do almoço e no jantar. E aí eu, fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, por que a gente não planta grão de bico? E voltei para casa e comecei a procurar sobre grão de bico no Brasil. E aí comecei a fazer várias conexões aqui dentro do Brasil mesmo, de algumas iniciativas do IBRAF, que é o Instituto Brasileiro do Feijão. E ali comecei a me conectar com pessoas que trabalhavam com semente dessas culturas alternativas. E aí foram surgindo não só o grão de bico, mas também outras coisas, assim como os feijões, o feijão mungo, o feijão calpi, que existem vários tipos, o próprio feijão preto carioca, mas principalmente esses que assim, são mais desconhecidos. Então, eu comecei a falar com meu pai, com meu irmão, falei, olha, eu acho que a gente poderia testar essas outras culturas alternativas. E aí surgiu o grande problema, tá, mas a gente vai plantar, mas para quem que a gente vai vender? E aí que eu comecei a desenvolver um projeto aí de comércio exterior, como eu tenho uma formação internacional também, né, eu já morei na Alemanha, já morei nos Estados Unidos, comecei a elaborar isso também para que funcionasse, né, que mesmo se a gente não tivesse uma empresa para quem vender, a gente mesmo faria essa venda e tal. Então, eu comecei a trabalhar nisso também. Então, a gente começou a plantar lá o tal dos feijões, né? Na época, a gente começou a fazer feijão mungo. E aí, comecei a descobrir também empresas aqui dentro do Brasil que já trabalhavam, assim, com esse tipo de produto, né? E fiz ali alguma parceria, mesmo que tivesse que levar a carga para um lugar mais longe. E o gergelim, nesse tempo ali, que foi entre 2017, 18 e 19, o gergelim, ele já existia aqui na região de Água Boa e de Canarana. Na verdade, o gergelim, ele é muito antigo aqui na região. Há mais de 25 anos ele é plantado ali em Canarana, só que numa escala super pequena, que eram ali pequenos corretores de Goiás que vinham aqui comprar desses pequenos produtores, na verdade eram assentados, né, que plantavam ali pouquinha quantidade para ser vendido no Brás, né, de uma maneira muito informal. O pessoal chamava essa turma aí dos picaretas, né? Mas não que o pessoal era picareta, mas era aquele negócio ali, o imposto era alto, aí era uma trambicagem assim enorme para levar esse gergelim daqui do Mato Grosso lá pro Brás. Era aquela figura do atravessador clássico, né? O famoso os picaretas, né? Mas lógico que tinha gente séria e não tal, mas assim, que daí tinha o tal do imposto que era muito alto, ninguém nem sabia o que era gergelim, enfim. E aí, como eu morava aqui, né, eu já ouvi ali, eu lembro que eu tinha uma turminha de pedal, né, que a gente ia pedal, tinha um pessoal que era produtor rural também, e falava assim, eu plantei gergelim aqui nos meus 50 hectares, eu plantei chia aqui nos 50 hectares, eu ficava com aquilo na cabeça, falei, poxa, interessante, né? Queria ver como é que é. E aí, bem nessa virada, foi que aconteceu uma virada para muitas culturas no Brasil, nessa área de exportação, que aconteceu por primeiro no feijão calpi, porque lá antigamente o feijão calpi era só plantado para o consumo ali do Nordeste, principalmente por ser um feijão mais barato, e em São Paulo, claro, né? E aí, ali na 2014, 2015, houve uma virada onde o Brasil descobriu que o mundo, principalmente a Índia e o Paquistão, consumiam muito feijão calpi. E aí, então daí a gente já tinha problemas de excedente, em algumas safras a gente produz muito, vamos começar a exportar os excedentes para a Índia, né? E aí começou ali com o feijão calpi. Depois, como essas empresas começaram a surgir, ver que na Índia e irem para a Índia, chegaram lá e falaram assim, poxa, mas aqui eles consomem outras coisas, não é só feijão calpi, eles consomem feijão mungo. Beleza, mas não tem semente de feijão mungo. Aí veio a tal da semente do feijão mungo aí de algum jeito. Aí começaram a plantar, começou a dar certo. Aí começaram a fazer exportação do feijão mungo. E assim com todas as outras culturas alternativas ali dos feijões que eu chamo assim de feijões exportáveis. E foi bem nessa época, assim. E aí o gergelim veio mais ou menos nessa pegada. Bom, nessas viagens aí da turma, né, dessas empresas aí que começaram a fazer essas exportações lá no feijão calpi, começaram, poxa, mas aqui na Índia o pessoal tem fábricas gigantescas de descasque de gergelim. Tem gente que não sabe nem que gergelim tem casca, né? Então depois eu contextualizo como que é esse consumo para que o pessoal compra tanto gergelim.
Então, assim, começaram a ver. Então, foi uma coisa, foi puxando a outra. Poxa, daí, né, começa mais essas trocas de informações aí entre compradores e vendedores, vai vendo, poxa, mas eu podia colocar mais esse produto, mais esse, porque aqui tem consumo disso. E é assim que tem se desenvolvido essa questão das culturas internacionais, ou das culturas alternativas aqui no Brasil. Então, o Gergelim, assim, o pulo do gato foi assim. Foi uma empresa específica aqui da região que acessou esse pessoal ali que estava exportando feijão calpi, e ele tinha feijão calpi também. E aí, falou assim, olha, eu tenho gergelim também. E esse cara, essa empresa que vendia o gergelim, vendia o feijão calpi para a Índia, falou, poxa, mas dá para exportar gergelim também, vamos começar? Aí começou, aí eu lembro assim que foi um negócio rápido, porque a semente já estava aqui em Canarana. E assim, de um ano para o outro, saiu de 2.000 toneladas para 10, para 20, para 60, para 100, para 400 hoje em dia. E aí, foi um boom, foi muito rápido. Assim, de 2018 para 2019, o gergelim estourou. E aí, óbvio, não tinha estrutura aqui, não tinha, na região, não tinha um armazém, não tinha nada. Então, né, no primeiro ano foi uma empresa principal, assim, que comprou todo o gergelim, beneficiou, exportou e tornou o gergelim conhecido. Já no segundo ano, Canarana já ficou, assim, no cenário internacional como o lugar do gergelim no Brasil. E já a prefeitura de Canarana foi bem sábia, digamos assim, e já forneceu terrenos ali para as empresas do feijão, que já exportavam feijão, para virem colocar suas instalações aqui. Então, já vieram várias empresas colocar instalações. E a gente já estava aqui, né? Então, a gente já tinha nossa fazenda aqui e o gergelim já estava por aqui. Então, a gente, nessa mesma época que a gente estava ali testando feijão, grão de bico, não sei o quê, a gente também já estava testando o gergelim. Foi tudo meio que uma hora na outra, né? Mais ou menos ao mesmo tempo. Então, a gente começou ali com a nossa própria empresa de exportação em 2020. 2019, 2018, a gente já estava produzindo gergelim. Não, 2019 nós começamos a produzir gergelim. E 2020 a gente já começou a fazer a nossa própria exportação de gergelim também. Mas as empresas do feijão também já vieram se instalar aqui na região. E aí, com o tempo, foram surgindo várias empresas exportadoras de feijões de gergelim. Tem hoje empresas que só exportam gergelim. Então, hoje esse é o problema, digamos, pacificado do produtor, né? Hoje tem muitas empresas já que compram e fazem esse comércio. Nós somos uma também. Inclusive, isso daí acho que era a minha primeira dúvida, a primeira coisa que eu ia perguntar. Primeiro, antes, claro, é muito legal saber como vocês viram a oportunidade de ir para outras culturas, né? E sair, às vezes, um pouco desse soja e milho, porque o milho realmente, às vezes, na sua região, por conta do clima e tudo mais, não ia te atender, pelo menos não em área total, né? Porque a gente sabe que muitos mantêm, pelo menos em um pedaço da área, o milho, e em outras áreas mais marginais, ou que a janela tá diminuindo, vai colocando outras culturas. Então, isso foi a primeira sacada legal, de vocês enxergarem que tinha outras possibilidades. E a coisa que eu ia perguntar era exatamente, tem mercado para isso, sabe? Porque às vezes o que segura um pouco a gente de investir como produtor é assim, tá, isso daqui não tem lastro. Como é que é pautado o preço disso daqui internacionalmente? Porque soja e milho é lá a Bolsa de Chicago, tem spread, tem lá no Porto é tal coisa. Então, tudo isso a gente olha, tem prêmio. E o gergelim? Então, você falou, mercado tem, pelo tudo que você contou, né? Já tem exportação, tá aberto. Mas a precificação, como que acontece? Ela já vem de fora ou ela acontece aqui dentro? O gergelim e os feijões, eles são... eles não têm um lastro, eles não têm uma bolsa, papel, assim, onde você pode fixar. Ele vai funcionar assim como qualquer outro produto no mercado. Tipo, você vai vender roupa ou qualquer outra coisa, né? Não tem uma cotação na bolsa de valores. O mercado ele vai se autorregular de acordo com a oferta e com a demanda. O que é que o produtor deve olhar antes de decidir, e isso até para soja, para milho. O que o produtor de soja e de milho fazem quando eles querem decidir quando eles vão plantar? O de soja ele não tem muito, porque ele tem que plantar soja de qualquer jeito, né? Porque ele tem que continuar girando. Mesmo ele não tá ganhando dinheiro, não tá ganhando, ele tá ali plantando, né? Então, por que o pessoal também olha tanto assim, com as outras culturas? Mas, o gergelim especificamente e os feijões especificamente, eles são um mercado mais spot. O Brasil, pela sua capacidade de ofertar grandes volumes, ele está
mudando um pouco a dinâmica mundial. Isso às vezes funciona e às vezes não funciona. Mas, em geral, o que a gente vê o comportamento do mercado brasileiro é que o mercado brasileiro sempre busca aquele contrato antecipado com os compradores lá fora. Os compradores lá fora, dependendo do país e do produto, não são tão acostumados com isso. Eles estão muito acostumados no mercado spot, né? Então, espera a safra acontecer, os produtos entram no mercado e aí eles vão pagando meio que o preço do dia. Porque os produtores desses produtos, tanto de feijões e gergelim, também são acostumados com isso, né? Por exemplo, o gergelim, quais são os principais produtores de gergelim no mundo? É a África, assim, vários países africanos, não tem um só, e o Paquistão. Esses dois países, os produtores, eles plantam gergelim há milhares de gerações, há muitas gerações. Então, assim, eles são como se fosse o nosso comportamento da soja. Faça sol, faça chuva, não interessa se o preço está alto ou baixo, eles vão plantar gergelim, porque é o que eles sabem fazer, né? O Paquistão já não. O gergelim também é uma cultura nova no Paquistão. Então, lá eles até que, eu acredito lá que eles tenham mais opção de mudar para feijão, para soja, né, enfim. Mas na África existe muito essa cultura. Só que a África tem N problemas, né, que todo mundo sabe, que eles são muito tribais, que eles são propriedades extremamente pequenas, eles têm problemas de guerras. Então, para o mercado comprador, que hoje são 3 países, que é a Turquia, a Índia e agora, esse ano, China, né, por causa do acordo fitossanitário, eles sofrem com isso. Então, a variação do preço pode ser muito brusca. Por quê? Porque há um ano, por exemplo, o ano de 2023, o preço do gergelim subiu muito no mercado internacional, porque um dos principais fornecedores, que era o Sudão, entrou numa guerra civil gigantesca. Então, ninguém conseguia exportar gergelim. O gergelim até que estava lá, mas não conseguia fazer a expedição. Então, acontece muito essas variações de mercado. Como que o mercado brasileiro se regulou? Através dos exportadores. Os exportadores, de alguma maneira, são hoje os tomadores do risco e alguns a maioria já tem conseguido já criar um histórico de parceiros, indústrias, que já fazem esses contratos antecipados, né? A gente nunca sabe quanto que um exportador tá vendido, está comprado, etc. Isso digamos, particular, estratégico de cada empresa. Mas, em geral, o comportamento do mercado tem sido assim. O que eu sempre recomendo para todos os produtores, sejam que vendam para nós, sendo que vendam para qualquer um dos nossos colegas, é procurar o lastro da empresa, ver se é uma empresa bem consolidada e que já tenha experiência, porque é um mercado desafiador. São países compradores que têm culturas desafiadoras de se lidar, né? Não é diferente você lidar, por exemplo, com o europeu. O europeu é chato na qualidade, nos pesticidas, não sei o que lá, mas eles têm costume de honrar contratos, né? Já indianos, chineses, aí você tem que fazer uma pesquisa maior, né, em relação a esses clientes. Então, quanto mais consolidada essa empresa que está comprando o seu gergelim for no mercado, claro que o produtor tem que olhar o histórico. Esse cara que está se aventurando, né, de hoje para amanhã começou a mexer com isso, ou ele já tem um histórico no mercado, né? Procurar saber de onde aquela empresa apareceu. Porque, gente, tem muito caso, assim, de empresas que surgiram do nada, tipo, vira uma oportunidade porque exportar não é difícil, etc, etc. E não entendem nada e fazem só atrapalhada e não conseguem honrar com os compromissos. Pegam o produto do produtor, vendem e não honram, não tem caixa para honrar com o compromisso, se o mercado caiu, por exemplo, né? Então, isso é muito importante. Primeiro, olha de onde surgiu aquele comprador, né? A gente já tem N casos, não só no gergelim, gente, na soja. Olha na soja, quantos casos a gente já teve no Mato Grosso, né? De empresas que pegaram, por causa de R$2 na saca, lá o produtor colocou toda a sua safra dentro do armazém da cerealista e o cara simplesmente vendeu aquela soja e sumiu do mapa, né? Sim. Então, assim... Isso acontece no soja, no milho, em tudo, né? Não é porque é uma cultura nova que a gente tem que ter medo. A gente tem que ter medo de tudo, né? Se a gente tá lidando com gente... Exatamente, a gente tem que tratar o nosso negócio profissionalmente. Então, se eu tenho produto para vender, né? Eu, como exportadora, quando eu for vender o meu produto, eu vou puxar a ficha daquele comprador antes de mandar meu produto e ficar com um problema na mão. Se o cara não vai me pagar, se o cara vai abandonar a carga, né? Exatamente aquilo. E para o produtor rural, quando for vender para um exportador, para um comerciante do gergelim, ver, ou for fazer até um contrato futuro, ver se aquele produtor
comprador tem aquele comprador tem um histórico de pagar, de honrar o contrato, se ele tem de onde tirar o dinheiro, o caixa para te pagar. Como é que ele vai ver isso? Bom, aí cada um tem que achar aí procurar o lastro que aquele comerciante tem, né? E principalmente, de preferência, fazer com pessoas que conhecem por indicação e etc. Porque senão realmente pode acontecer de cair numa furada. Isso aí é em tudo, não só no gergelim, né? A gente já viu isso em soja, milho, milhares de vezes. E a gente tem que usar, inclusive, né, nosso networking, conhecer pessoas, conhecer as coisas para esses momentos também, né? Tanto pra gente saber para quem vender, mas também para onde a gente vai buscar também informação técnica de tudo, pra gente poder levar esse plantio pra frente. Porque às vezes você fala, o mercado tá muito bom, o preço do quilo do gergelim tá muito bom, eu vou plantar. E aí você vai atrás da informação técnica também, às vezes falta. Então, indo até mesmo para esse lado técnico, Carla, eu queria perguntar para você, como produtora, que você já está aí há bastante tempo cultivando o gergelim, sei que você deve ter buscado informações em várias coisas. Então, para a gente ajudar a contextualizar aqui para os produtores, quantos dias, como é que funciona mais ou menos a cultivar o gergelim? Quantos dias de ciclo, mais ou menos? Quantas aplicações? Como que é essa programação de janela? Por exemplo, você falou aí que chuva corta um pouco cedo, né, para vocês. Quantos milímetros geralmente sobra para o gergelim que você consegue ter uma produção legal? Assim como qualquer outra cultura, o gergelim também tem diferentes variedades, né? A mais popular e mais conhecida no Brasil é a variedade K3, né? Todo mundo tem semente de K3, todo mundo fomenta K3, só que, consequentemente, ela é a mais comoditizada, ou seja, que tem menor valor agregado, tanto para o comprador revender lá no exterior, como para o produtor produzir. Só que, em geral, é a que a gente vê com melhor desempenho produtivo. Por quê? Porque ela tem mais rusticidade. Então, em geral, a produção do K3, mesmo se tomar desaforo, pegar menos chuva, tem gente que fala assim que se o K3 pegar 3 chuvas, ele vai produzir ainda 500 quilos, né? Então, ele realmente é uma cultura, assim, uma variedade que atrai muito o desejo dos produtores, porque produz em condições adversas. Mas, né, esse ano, especificamente, o mercado de gergelim está bem ruim e não é o produtor, assim, a gente viu que teve bastante dificuldade em encontrar compradores, né? Então, os principais exportadores fizeram seus volumes ali e pararam de comprar, porque o mercado internacional está assim, não está comprador, então, né, o pessoal, todo mundo tem um limite de tomada de volume. E a gente viu dar lugar para novas variedades, que daí tem diferentes características no mercado. E aí não são todas as empresas que têm também. Existe uma variedade que tem uma empresa que representa no Brasil, chama Vitória. E aí ela tem uma característica de ter o sabor mais adocicado, ou seja, para um uso específico, que é para fazer tahine, que é uma pasta, como se fosse a pasta do gergelim. O tahine, ele é mais apreciado se ele for doce. O K3, ele tem a característica de ser mais amargo. Então, para esses clientes ali no Oriente Médio, eles preferem comprar gergelim doce, né? Então, o Vitória, ele não é necessariamente doce, mas ele não é amargo, né? Então, a gente viu essa variedade crescer bastante no mercado, com contratos bons aí para atender esses compradores aí do Oriente Médio. E aí tem essa mesma empresa também tem outra variedade que eu nunca vi, não conheço. E aí também, lógico, por esse boom do gergelim no Brasil, tem novas empresas de breeding, como é que chama? De melhoramento genético. De melhoramento genético. De melhoramento de semente vindo para o Brasil já com teste de nova variedade. A cultura de gergelim, gente, é muito nova ainda. 2019, assim, que começou um voluminho, assim, um pouquinho mais relevante. Então, a gente está falando aí de 5 anos de experiência. Então, a gente é muito cru, né, em muitas coisas ainda. Quem está desde o começo já sabe bastante coisa, mas, assim, a gente está longe de chegar no ideal, né? Todos os anos vão surgir novidades, equipamento melhor, manejo melhor, herbicida e etc, etc. Mas, assim, em geral, para ser resumido, o gergelim, ele é uma cultura, né? Vamos falar do K3, né? O gergelim K3, ele é uma cultura
rústica, né? Ele aguenta pouca chuva. Se ele for plantado, por exemplo, dentro da janela do milho, lá em fevereiro, que ele pegar bastante chuva, que ele tiver uma população bem feita, um plantio bem feito, sem mato, etc., ele é uma cultura que chega até 1.500 quilos de produção. Se for em terra fértil, né, nessas terras vermelhas, no Mato Grosso, que planta 40 anos, planta milho, nesse tipo de área ele vai produzir até 1.500 quilos tranquilamente. Tranquilamente, não estou falando assim, o teto produtivo dele, né? Mas ele produz acima de 1.000 quilos se ele for plantado dentro da janela ideal, substituindo o milho. Se ele vem depois do milho, né, que ele vai pegar menos chuvas, menos luz solar e etc., aí ele já cai bastante a produtividade. Mas, para o produtor que escolheu, eu quero ter meu milho, mas aí não quero entrar na janela do risco do milho, quero colocar outra coisa. Aí, o gergelim ainda entra como uma ótima alternativa, porque ele vai gerar uma receita boa, ainda que a produção não seja tão boa, ele vai gerar uma receita boa num custo muito baixo. Se der problema, se não chover mais, e ele perder aquela cultura lá, totalmente, ele vai olhar lá, bom, no gergelim eu investi R$1.000, no milho eu investi 6, né? Então é melhor eu perder os R$1.000 do que os 6, né? Então, hoje a lógica do produtor com o gergelim é muito isso ainda, e é ótimo, né? Porque ele tá pensando do jeito certo. Mas a gente, como exportador, a gente gosta a gente tem gostado e tem feito, dado preferência para o produtor que tem se especializado no gergelim, porque isso também interfere na qualidade. E como a oferta do gergelim está aumentando, a qualidade tem se tornado, né, aqueles que têm maior qualidade tem ganhado preferência, né? Então, por exemplo, 2024 foi um ano que choveu até mais tarde, choveu até final de abril, e como teve muita seca na soja, o pessoal também plantou mais cedo o gergelim. E 2024, assim, todo mundo produziu muito bem, a produtividade foi muito boa para os produtores e a qualidade veio perfeita. O gergelim K3 veio bem branquinho, sem acidez, porque a acidez é um problema dentro no grão, né, no mercado. E então, assim, veio perfeito. Aquele produtor, né, que planta lá, tipo assim, 20 de março está plantando gergelim, ele vai ter quase que necessariamente um gergelim de má qualidade. E esse produtor, ele vai cair fora do mercado. O mercado não vai mais aceitar gergelim de má qualidade, né? Então, todas as empresas estão se especializando nisso, fazendo teste na recepção. Se chegar produto com acidez alta, se chegar produto escuro, né, que sofreu muito com a chuva, com falta de chuva, aquele produto que chegou na marra, né, esse vai perder espaço, né, ou vai perder muito valor agregado. Então, isso é uma como tudo, legal. Ele funciona mais ou menos como o feijão. Aquele feijão que não pegou chuva, ficou murcho, não encheu direito, ele vai ter um valor ruim. Mas aquele feijão que é branquinho, bem cheio, que é grande, né? Esse vai ser mais valorizado. Então, o gergelim, ele tá indo por esse caminho. Até 2023 foi o boom do gergelim, porque faltava gergelim no mercado internacional. Mas agora não. Agora a gente já está num cenário de grande oferta, porque o Brasil, a gente sabe que não sabe brincar de produzir, então agora a régua da qualidade vai subir, né? Então isso é inevitável. Isso que você falou é uma coisa legal, porque eu não fazia ideia que tinha testes tão específicos em recepção, porque assim, é não claro, tinha. Até 2023 não tinha, gente, mas vai começar a ter. Porque assim, na minha cabeça era o quê? Aquela padronização básica vamos ver como é que tá de limpeza, que a gente tá acostumado com as outras culturas, né, assim, né, aquele padrão internacional de 14% de umidade, 1% de impureza e coisas do tipo. Então, isso é legal de você falar, porque quais desses requisitos que são vistos? É a acidez, que você comentou, e o que mais? Então, eu vou falar os parâmetros de classificação para todo mundo ficar sabendo. Vamos lá. Hoje, os contratos das principais exportadoras do Brasil já tem alguns requisitos. O primeiro deles é alguns tipos de herbicida que não podem ser usados.
A Loxifop é um, assim, que eu lembro de cabeça, a Loxifop não pode. Claro, mercado indiano vai aceitar, mas alguns outros mercados, por exemplo, tailandês, europeu, eles não aceitam esse tipo de residual no grão. Algumas das empresas já têm no seu contrato que não pode ser usado esse tipo, uma lista lá de herbicidas e de inseticidas, etc., no gergelim. O gergelim, em geral, usa muito pouco produto químico, né? É uma cultura barata, que a gente fala. O produtor vai gastar semente, 2 de fungicida e o dessecante. É isso, em geral. Herbicida, hoje, assim, não tem nada registrado, né? O pessoal tem usado alguma coisa ali, é o tal do dual. Mas, pro K3, 0,8 ele até aceita, mas as outras variedades a gente já vê que ele já sofre um pouco mais. Então, assim, a pesquisa ainda é muito recente, a gente não tem grandes novidades, assim, grandes informações do que pode ser usado, não pode ser usado. Mas, com o tempo, cada ano que passar, a gente vai ter mais informações. Tá vindo variedades novas aí no mercado, com resistência a herbicida, então isso vai ser uma grande inovação. Acho que nos próximos anos aí já vai ter mais disponibilidade disso, mas demora. Dos padrões de classificação, o que as empresas olham? As empresas profissionalizadas, tá, gente? Vão olhar se o produtor fez o manejo correto, né? A pureza, então, a pureza, o padrão, assim, tem sido até 1% de impurezas, mas já tem contratos que não aceitam nada, que descontam 100% das impurezas, porque o mercado lá fora tem se tornado mais exigente. É feito um teste de FFA, que é Fat Acid Value, que é a acidez do óleo dentro do grão. O que influencia para a acidez ser alta ou baixa? É o estresse climático, principalmente ou se pegou chuva na cultura, né? Então, mas isso é muito raro aqui no Centro-Oeste chover. Mas não é uma cultura, por exemplo, gergelim não recomendo lá para Minas, para São Paulo, porque lá não tem esse período de chuva e seca determinado como no Centro-Oeste. Por isso que eu falo que a região ideal para o gergelim é no Cerrado, né? Porque aqui a gente tem a seca definida. Então, a colheita vai ser na seca. E aí o FFA e o grão fica lindo. se não sofrer com muita seca, né? E a questão da umidade também, que ela tem que necessariamente ser abaixo de 6. E, na minha opinião, com o tempo, o mercado vai ficar mais exigente e vai pedir abaixo de 5. Porque a gente já está constatando que, inclusive, por causa das trocas com os clientes internacionais também, que o gergelim abaixo de 5, ele fica com o FFA muito mais controlado, ele fica com o sabor mais adocicado, até o K3, ele não fica tão amargo e ele tem um período de prateleira muito mais alto. Então, eu acredito que, com o tempo, as empresas tendem a diminuir o seu limite de umidade também. E quando a gente vai falar de manejo, você falou aí que é semente, 2 de fungicida, dessecação, e herbicida, ele tem geralmente esse pré-emergente que você falou que vocês usam dual, que é o S-metalaclor. A questão que eu fico pensando é praga, porque não tem resistência nenhuma também no gergelim para pragas, né? Qual que pega mais? Ainda são as lagartas, que é o que está destruindo todo o resto, ou tem outra praga mais preocupante para o gergelim? Lagarta não come gergelim. Bom, algum dia vai surgir uma que coma, mas não, lagarta não come gergelim. Não tem problema de lagarta nenhum ainda. O que a gente já tem visto são algumas anomalias nas plantas de fungos mesmo. Então, por isso que é feito os usos de fungicida. Então, esse hoje tem sido o principal problema. Mas lagartas não tem problema. E hoje, sim, o pé de galinha complicado, né? Principalmente o herbicida. Então, o que o pessoal tem feito? Como o gergelim, ele aceita menos chuva, se o produtor lá vai plantar na janela do milho, ele, ao invés de, colher a soja e plantar o gergelim, ele espera uma semana para nascer o que tem que nascer, mata as daninhas e aí entra plantando o gergelim. Então, muita gente tem feito manejo dessa maneira. O segundo manejo é o próprio método de plantio, porque o K3 ele se popularizou no Brasil, no Centro-Oeste, por ser plantado a lanço. Ele dá um resultado muito bom se plantado a lanço. O problema é que gasta muita semente, mas como a semente tende a ser barata, o pessoal taca um monte de semente, 10 quilos de gergelim por hectare, e aí fica assim, muita população, e aí a daninha não tem vez. É basicamente isso. Então o pessoal tem plantado, muita gente tem muito bons resultados plantando a lanço. E isso, com o tempo e com os manejos, vai mudar. O pessoal vai estar começando a plantar na linha, com a população bem reduzida, ou com a população de quilos por hectare bem mais reduzida. Mas aí isso aí é a evolução de cada região, de cada empresa, cada
produtora, etc. E a questão do maquinário, que você queria me perguntar também tem tido evoluções a cada ano, assim, muito rápidas, né? Então, lá o gergelim, no início, ele só era plantado a lanço, lá com uma maquininha que o pessoal chama Ikeda, né? Que colocava lá na niveladora. Então, lá vinha a niveladora dando uma mexidinha na terra, aquele Ikeda lá espalhando um monte de semente de gergelim e um corretãozinho atrás bem, só para dar uma tapadinha, né? Porque ele é plantado bem raso. Aí, agora, o pessoal já tem plantado na linha também, né? Com população reduzida. Então, eles têm feito aquela pesquisa empírica, existe também alguns estudos de pesquisa também já fazendo vários testes, o que é melhor, o que não é. E na parte da colheita também era um grande desafio, porque havia percas, né? Como o gergelim, ele tem um ciclo indeterminado, ele vai ficando, as cápsulas vão ficando prontas umas antes das outras. Então, a variedade K3, ele tem uma característica boa, porque é uma planta baixa, né? Ela fica ali com no máximo 1,5 metro de altura. E ela até que abre a cápsula, fica um pouquinho abertinha assim, só que ela não tem aquele ímpeto de explodir, de fazer assim, puf, né? Que daí que é para a planta se autossemear, que as outras variedades têm, que é a variedade Seda e a variedade Anaí. E a Anaí, ela é muito apreciada no mercado, gente. Ela, assim, o que eu tenho de clientes pedindo Anaí é muito, assim, porque o pessoal gostou muito. Porque o Anaí é uma semente grande, branca, muito mais branca que o K3 e doce. Só que o bendito do Anaí, ele é uma planta de 2,5 metros de altura. Então, quando o Anaí seca, e aqui na seca tem aquele ventinho, aí ele faz assim, ó, e o gergelim voa pra tudo que é lado. Então, assim, a perca, ele até que é produtivo, só que a perca na colheita é muito grande. Aí a gente tem que colher com a plataforma alta, o Anaí, e aí a hora que bate, ele já perde um monte, né? Então, o pessoal andou desenvolvendo uma plataforma que tem tipo uns dentes, assim, uns sopradores, um monte de soprador na plataforma. E aí, quando você vai colher, ele, como o gergelim é muito leve, aqueles sopradores ajudam a soprar para dentro da plataforma. E aí ajuda também a não ter tanta perca. O desafio da colheita do gergelim é você diminuir a perca, mais do que você ser produtivo no seu manejo. Porque ele é fácil de produzir, mas ele é meio difícil de colher. E isso é legal você falar, porque isso daí era realmente uma dúvida que eu tinha. Se precisava de algum implemento ou algum maquinário específico, né, pra plantar. Por exemplo, quem tem algum tipo de braquiária, de capim na fazenda, tem um Ikeda. Inclusive, às vezes tem até aquele selinho da Embrapa do lado. Então esse daí já tá meio caminho andado. E a questão realmente... é a mesma da soja. Esse soprador é aquele produtor que já plantou gergelim, viu que ganhou dinheiro, mas viu que poderia ter ganhado mais. E aí ele fez a conta, o tanto de que o que eu perdi aqui paga a plataforma e sobra. E o cara vai lá e compra a plataforma, o equipamento na safra seguinte. Normalmente o ciclo é esse, o cara vai lá, testa, né? O que é o segredo? Você faz porque o primeiro ano você faz porque você tem. Aí no segundo ano você viu ali o que dá pra... faz a conta do que você perdeu, que deixou de ganhar, e daí faz um investimento maior e assim vai, né? Então, e assim, é como tudo, né? A gente vai se adaptando e vai melhorando e vai sempre buscando alguma coisa que fique melhor pra você, até pro seu operacional, pra tudo, né? Isso, mas assim, o gergelim, ele é muito fácil de implantar, diferente do amendoim, por exemplo, que é uma cultura que tem crescido muito, tem muito espaço no mercado também, só que precisa de equipamento específico, né? Então, o amendoim já é mais difícil. Em questão de armazenagem desse produto, por exemplo, vocês escolhem, tem os centros de recebimento aí pra vocês, ou o pessoal geralmente coloca em silo bolsa e depois manda? Gente, como é que é? Não coloquem gergelim dentro de silo bolsas, pelo amor de Deus. O gergelim, gente, tem mais 50% de óleo nele, do grão oleoso, é como se fosse a linhaça, né? A soja, para vocês terem um parâmetro, é 25%, no máximo 25%. Então, o gergelim, se vocês colocarem dentro do silo bolsas no sol, ele vai virar um óleo para fritar ovo, assim, não vai, né? Vai estragar. Ninguém vai comprar de vocês depois. Olha, lá, né, também, de novo, quando começou, não tinha muito centro de recepção, o pessoal colhia e armazenava sujo dentro de big bag. Só que daí aquele big bag usado, que pode contaminar. E gergelim, ele não é igual soja. Ele também vai ser esmagado, mas ele também vai muito para consumo humano. Então, assim, não pode colocar dentro do big bag usado, né? É complicado. Então, de novo,
os requisitos de qualidade das empresas têm subido. Antigamente se aceitava, porque faltava gergelim no mercado, mas hoje, cada vez mais. Esse é até um pré-requisito que a gente teve que cumprir no nosso registro para fazer exportação para a China, né? O mapa nos exigiu isso, que a gente não pode receber gergelim que venha de produtor que armazenou dentro de um big bag usado de adubo, por exemplo, né? Porque pode haver contaminação e aí as empresas que tenham problema de contaminação, de salmonela, que foi o rato lá e fez xixi, etc., o gato que fez as atividades lá em cima, as empresas podem perder seu registro, né? Então, é igual assim como se fosse do frigorífico. Então, esse é um assunto sério, o produtor não deve ficar armazenando gergelim dentro de big bag usado. Tá? Então, o que eu falo para os produtores? Procurem a empresa mais próxima. Hoje tem empresas que compram em vários lugares do Brasil, nem que seja um frete um pouco mais longo, mas já faz, né? Vai decidir plantar o gergelim, já procura fazer seu contratinho. Não, né? Não fica plantando sem contrato. Procura uma empresa mais próxima, faça o seu contrato e procure já ter um lugar para entregar no momento da colheita para você não se apertar. Se não conseguiu, né? Aquele produtor que tem um armazém, procure comprar umas peneiras de pré-limpeza, pelo menos, que consiga limpar, faça uma pré-limpeza básica para guardar o seu produto pelo menos limpo. E armazene dentro de big bag novo. A melhor maneira de armazenar para conservação é dentro de big bag. Não coloque em silo. Silo vai subir a acidez. Muito menos sujo, tá? Não coloque no silo bag, pelo amor de Deus, e não jogue num barracão no monte lá, né? Melhor maneira é procure um armazém que seja para passar numa pré-limpeza e colocar dentro do bag. Ainda mais porque, assim, fica claro que é um produto que o nível de qualidade está cada vez sendo mais exigido. Então, Sim. Galera que tá muito acostumada com commodity, do jeito que dá, não é bem assim. Tem que ter... Não, e não existe, gente, esse negócio assim, sobrou gergelim, o preço estava ruim, sobrou aqui no meu armazém. Vou misturar o ano que vem com o novo e vou despachar. Gente, tá todo mundo, de olho, porque o mercado tá exigente. A China não aceita FFA acima de 2, né? Se aceitar, é num preço muito mais baixo. E o gergelim que tá com acidez alta, se misturar com o de acidez baixa, não vai melhorar, vai estragar o de acidez baixa, né? Então não façam isso, tá? As empresas estão testando e vai pegar. Então a gente tá todo mundo aí, esperto, né? Eu já tô esperta aqui para esse ano na recepção, porque, né, eu sei que isso vai acontecer, porque ano passado produziu muita gente ficou aí com o gergelim guardado nos barracões. E isso aconteceu também, por exemplo, numa época, porque a gente já plantou feijão também, uma época. E teve a época do boom do feijão, que o feijão foi valor estratosférico. Aí todo mundo plantou feijão. Aí teve muito feijão no mercado. Aí o preço foi lá pra baixo. Uhum. E aí o pessoal falou assim, não, mas se você guardar no silo bolsa, assim assado, não muda a coloração, porque o feijão ainda passa pelo Seletron, tem cor e tudo mais pra você ir o tipo 1, tipo 2 e tal. Isso que acontece? O negócio não adianta você ficar mal armazenado, o feijão ficar duro e você vai perder a qualidade. O gergelim, pelo visto, é a mesma coisa. Você plantou, colheu, vamos dar caminhamento e é isso aí que tem pra esse ano, se programa. Se o preço tá ruim, vende, melhor não guardar, no que vem você tenta de novo. A gente tenta ver. A gente já faz isso com todas as culturas, né? Se for né? guardar, procura, né, de preferência, coloca dentro de uma câmara fria, então, né, não sei, mas eu sei, é muito difícil, mas, enfim, né, não recomendo ficar estocando esse tipo de produto, porque ele perde qualidade, é igual feijão. E então, para resumir, a gente já falou um monte de coisa aqui, mas para resumir, Carlos, se você pudesse dar uma dica pro produtor, falar, não, ouvi as meninas falando aqui, acho que é legal, acho que eu consigo, tenho capacidade, me interessei em plantar essa cultura, qual dica você daria para esse produtor? Procura uma empresa e faça contrato, não fica plantando aí para depois ver, né, eu não recomendo mais isso, até porque assim, o gergelim tem mercado, gente? Tem, mas não é um mercado infinito, né? Ele não é um mercado muito menor que a soja, né? Que o milho. Então, assim, o mercado é grande, 2 milhões de toneladas de comércio internacional. Mas, para vocês terem uma ideia, o Brasil já produziu 350 mil toneladas no ano passado. Foi um choque para o mundo isso. Né? E se esse ano o preço não tivesse caído, o gergelim, eu falo assim que o Brasil ia produzir 700.
e aí 700 já ia ser 1/3 do volume mundial. Então, ele não ia ter liquidez, né? Então, a gente tem que ter parcimônia. Quando as empresas estão parando de comprar, já é um recado para o produtor, olha, não está tendo mercado. Então, gente, a gente tem que ser esperto e olhar. Poxa, isso não está tendo procura, então vou plantar outra coisa, né? Hoje uma cultura que sim está em alta e é o que daí também veio nesse negócio ali de uma puxa a outra, é o mungo preto. O mungo preto também tem um custo baixo, hoje está com uma demanda alta da Índia, tem bastante gente fomentando. Então, assim, hoje cada ano está surgindo um monte de cultura nova ali, que o produtor tem tido opções. Então, as empresas exportadoras tradicionais, né, o pessoal pode procurar ali o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, procure ser um associado lá, se você está interessado de culturas alternativas, e ver quais são as empresas associadas. E daí essas geralmente são empresas aí que já são mais confiáveis no mercado. E troca ideias sobre as culturas. Não necessariamente, o gergelim é uma ótima cultura, mas como tudo, gente, procure saber quais são as suas opções, qual é o momento do mercado, né? Se aquilo é o que vai te dar mais rentabilidade naquele ano. O gergelim não tem um mercado infinito, assim como nada tem um mercado infinito, né? Então, sempre esteja atento. O que vai me dar mais rentabilidade esse ano? O que vai ser melhor para o meu manejo? E aí, tome a decisão em relação à cultura que vocês vão plantar, né? Existe muitas outras coisas alternativas que hoje a gente pode incluir na nossa operação, na nossa fazenda. O gergelim é mais uma delas. Então, procure aí essa empresa mais próxima, troque ideia com o agrônomo lá, que eles vão te dar as dicas e vão encontrar o que é melhor para você naquele momento. Show de bola! Eu queria já, encaminhando aqui para o final, Carla, muito agradecer você por ter participado hoje do programa com a gente, por ter vindo aqui, dividir um pouco do seu conhecimento e mais do que isso, da sua experiência, né? Porque acho que a cada ano que a gente passa com uma cultura ou com essas várias culturas, a gente vai adquirindo mais experiência. Então, eu queria agradecer muito por você ter tido esse tempinho para vir aqui conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer aqui poder tirar as dúvidas dos produtores. Inclusive, falando em dúvida, como que o pessoal consegue, às vezes, te achar ou te acompanhar para, às vezes, se surgir realmente mais alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais? Você pode deixar suas redes para o pessoal? Pode. Eu vou deixar aqui. Eu tenho o meu Instagram ali aberto, mas confesso que lá eu não posto muitas coisas sobre gergelim. Recomendo seguir a rede da nossa empresa, que chama NG Trade Brasil. Então, eu vou compartilhar aqui, porque daí lá tem mais posts aí técnicos. E meu irmão também, que chama Ricardo da NG, que ele daí faz todos os posts técnicos, bem interessante, para vocês verem. E aí eu faço mais posts no meu LinkedIn. Aí lá eu já coloco um pouco mais de informação de mercado, informação de como desenrolar da safra, enfim, aí vai ser mais interessante, eu acredito. E o legal é que você estava contando da sua história, aí na sua casa, você é administradora e seu irmão é o agrônomo. E aqui em casa, sim, eu sou a agrônoma e meu irmão é o administrador que toma conta, igual você. Unimos forças. Mas igual eu te falei, todo mundo acha que eu sou agrônoma, né? Ninguém acha que eu sou administradora, mas enfim, eu amo ser administradora, eu adoro o que eu faço. Eu faço o comercial, principalmente. Show de bola. Então, pessoal, é isso. Obrigada por ouvir até aqui. Não se esqueça que toda semana a gente tem um programa novinho para vocês aqui no Agro em Pauta. Então, para não perder, você pode assinar o podcast em qualquer agregador de podcast. A gente já tá na Apple Podcast, no Spotify. E dependendo da época que você estiver ouvindo esse programa, a gente já tá na Deezer e em todos os outros agregadores. Acompanhe também todos os outros podcasts da casa, como o Agro Resenha, que é o primeiro podcast do agronegócio brasileiro. O Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio no Brasil. O Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha, então tá no YouTube também em vídeo para vocês acompanharem, e ela acontece por temporadas. E o meu parceiro, o Lucas do Agritech, para você ficar por dentro de tudo de tecnologia que é desenvolvido pro nosso agro. Sigam as nossas redes sociais e se você tiver alguma sugestão de pauta, pode mandar lá na minha DM do Insta, @LigiaPedrini, que eu vejo lá e respondo todo mundo. Olha, eu tenho uma sugestão de pauta. Vamos falar do mungo preto e dos feijões
dos mungos aí. Isso é legal. aí, acho uma ótima ideia. Vamos marcar já depois, Carla, pra gente já conversar um pouco mais sobre esse assunto também. Tenho muito interesse. Aí eu vou falar pra você falar com o meu irmão. Ele vai ensinar legal lá. Depois dá uma olhada no dele lá que você vai gostar. Combinadíssimo disso. E só pra lembrar vocês aí, todo mundo que tá ouvindo, nunca aposte contra o agro, que a gente tá aí, né? Exato. Até Obrigada, mais, pessoal. Beijo. Tchau. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi de Lígia Pedrini, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.